Os 50 anos de Soylent Green, o filme que impulsionou o movimento ecológico e antecipou a Agenda 2030. Fundado em 1968 por Aurélio Peccei, industrial e acadêmico italiano à esquerda, e Alexander King, cientista escocês, com a finalidade de interpretar o que foi denominado, sob uma perspectiva ecológica, sistema global, o Clube de Roma publicava em 1972 um relatório elaborado por uma equipe por ela contratada do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e que venderia mais de 30 milhões de cópias em 30 idiomas, tornando-se o livro sobre meio ambiente mais vendido da história. Os limites do crescimento foi quem trouxe a noção, hoje quase que consensualmente aceita, e que serviu de base para os movimentos ecológicos, de que a Terra é um sistema finito de recursos, submetido às pressões do crescimento exponencial da população e da produção econômica. Ou seja, segundo o Clube de Roma, a Terra não suportaria mais o crescimento populacional devido à pressão sobre os recursos naturais e energéticos e o aumento da poluição, mesmo com o avanço das tecnologias. As suas propostas para evitar o colapso desse sistema organizavam-se em torno da noção de um gerenciamento global da demografia e da economia, a fim de se alcançar um estado de equilíbrio dinâmico. Severas medidas de controle da natalidade e mudanças radicais nos padrões produtivos e de consumo, com ênfase numa, entre aspas, economia de recursos, eram as recomendações centrais da nova escola de pensamento ecológico. Abre aspas, em busca de um novo inimigo que possa unir a humanidade, chegamos à conclusão de que a poluição, a ameaça do aquecimento global, a escassez da água, a fome e outros itens seriam os responsáveis, fecha aspas, admitiu um dos membros do Clube de Roma. Logo em seguida, em junho de 1972, era realizada em Estocolmo, na Suécia, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano. E logo no ano seguinte, 1973, estreava nos cinemas um filme de ficção científica que lançava o alarde geral ao mostrar um futuro distópico superpovoado e superaquecido. No Mundo de 2020, título do filme no Brasil, ainda que a história se passe em 2022, a massa de pobres e desempregados vive amontoada em apartamentos precários. As mulheres bonitas foram transformadas em mobílias vivas a adornar as casas desses ricos. Ricos que se distraem jogando videogames da Computer Space, nome em referência ao primeiro jogo de fliperama operado por moedas da história, desenvolvido em 1971. A contenção das aglomerações humanas passou a desprezar os direitos individuais e os campos que restaram se tornaram propriedades de poucos. Alimentos de verdade, entre aspas, como carnes, frutas e legumes, são tão raros que só podem ser consumidos pelos que podem pagar por eles, ou seja, pelos ricos. E a massa se alimenta tão somente de uns tabletes verdes chamados de Soylent Green, soja verde, produzidos, alegadamente, através da industrialização de algas e distribuídos de maneira racionada pelo governo. Quando um rico empresário das indústrias Soylent Corporation é assassinado em seu luxuoso apartamento, o detetive policial Robert Thorne, interpretado por Charlton Heston, começa a investigar e de imediato suspeita do guarda-costas do empresário, que alega ter saído na hora do crime. Enquanto Thorne persegue o guarda-costas, seu idoso parceiro Saul, interpretado por Edward J. Robinson, começa a investigar os registros do empresário morto e acaba descobrindo uma verdade estarrecedora sobre o tablete verde. O segredo macabro por trás do Soylent Green, que colocava em risco toda a ordem social, é que não era feito propriamente de plâncton, como garantia o governo, e sim de
carne humana. O excedente populacional, a massa miserável, era morta e, entre aspas, reciclada, isso mesmo, transformada em ração para alimentar a população faminta. Com roteiro de Stanley Greenberg, que se baseou na novela de Harry Max Harrison, direção de Richard Fleischer e atores do primeiro time de Hollywood no elenco, como Charlton Heston, Joseph Cotten e Edward G. Robinson, Soylent Green causava impacto e infundia medo pela possibilidade de, no futuro bem próximo, caso o crescimento populacional não fosse revertido e a produção industrial ajustada a níveis sustentáveis, entre aspas, restaria tão pouco da natureza que o calor se tornaria quase que insuportável, enquanto a vida animal e vegetal estaria quase extinta e, por conseguinte, não haveria mais alimentos, o que obrigaria os milhões de famintos a se alimentarem de carne humana. Para diminuir a população, as pessoas recebem um, entre aspas, auxílio-morte, que nada mais é do que uma, assistida, caso optem por, entre aspas, desistir. Uma cena mostra Edward J. Robinson escolhendo até mesmo sua trilha oficial para lhe acompanhar em seus últimos momentos de vida. O filme teve por efeito preparar psicologicamente e convencer as pessoas, como queria o Clube de Roma, de que a causa do desequilíbrio ecológico era o ser humano, levando-as a exigirem que os governos e a própria Organização das Nações Unidas tomassem medidas drásticas e que os cientistas continuassem a buscar soluções para evitar que chegássemos àquele ponto. Mais do que profético, o filme antecipava não só o quadro econômico-social, mas também os planos da elite mundial para as primeiras décadas do século XXI. Planos esses que, em grande parte, já se cumpriram e que estão em pleno andamento. A renda está cada vez mais concentrada nas mãos de cada vez menos pessoas, e as grandes cidades estão superpovoadas por uma mixórdia miserável. E a noção de, entre aspas, crescimento sustentável e da necessidade premente de reduzir os níveis da atividade industrial para deter o, entre aspas, aquecimento global, já é aceita quase que consensualmente. A reciclagem tornou-se uma necessidade quase que obrigatória para o melhor aproveitamento dos recursos, e se Soylent Green fosse oferecido como uma fonte, entre aspas, saudável e barata de alimento, quantos não o consumiriam sem questionar? Você pode ler esta matéria completa tornando-se meu patrono no Patreon. Dê um like, compartilhe, se inscreva, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu pela força e até mais. Soylent Green is people!